se eu te dissesse que Kong, em 1973, não era nem de longe o maior perigo daquela ilha? Eu consigo provar isso com dados oficiais da própria Monarca. E antes desse vídeo terminar, você vai entender por que o Skull Island é o lugar mais insano que você já viu no cinema. Fala, meu querido, seja bem-vindo. Todo mundo conhece a Monarca, certo? Mas se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, ela é a organização secreta do Monstroverso, que estuda os titãs e classificou a Skull Island como um microcontinente e não apenas como uma simples ilha no meio do oceano. Ok, mano, mas algumas pessoas não sabem o motivo pelo qual as criaturas de lá conseguem atingir tamanhos absurdos, e isso tem um nome: gigantismo geotérmico. E não é o mesmo gigantismo que a gente conhece na natureza, onde um animal cresce porque não tem predador para pressionar ele. O que acontece em Skull Island é diferente. O chão de lá está conectado diretamente à Terra Oca, uma biosfera subterrânea que vaza radiação primordial e energia pura pela superfície através de fendas vulcânicas. Essa energia alimenta toda a cadeia da ilha. Então, quanto mais uma criatura consegue absorver e metabolizar essa radiação, maior e mais perigosa ela se torna. Então, agora que você já entendeu como funciona, vem comigo que eu vou te apresentar hoje as 10 maiores criaturas já documentadas na Ilha da Caveira. Começando aqui o nosso top 10, temos a tartaruga de magma. Começando a lista pela criatura que talvez seja a mais subestimada de toda a ilha. Ela é classificada pela Monarca como Tortoisa vulcana. Ela habita a plataforma vulcânica da Hellspring Brick, que é basicamente a região mais quente e hostil da ilha. O tamanho dela varia entre 10 a 12 metros de comprimento e altura, o que coloca ela na faixa menor da nossa lista. Mas o que a mantém aqui tem tudo a ver com o que ela representa biologicamente. Pensa comigo, ela nasce dentro de um vulcão ativo. O ovo é envolvido por magma durante o desenvolvimento, e esse magma endurece e forma a carapaça dela. Não é metáfora isso, não é exagero também de lore, é a biologia oficial da própria criatura. A carapaça é literalmente rocha ígnea, e o sistema circulatório dela não transporta sangue da forma que a gente conhece, ela circula lava. Isso tem uma consequência prática absurda: se qualquer predador tentar morder a carapaça dela, vai levar um jato de lava no rosto. Essa defesa passiva é tão eficiente que a Tortoisa vulcana é considerada a única criatura documentada na ilha sem predadores naturais, completamente imune ao ecossistema de caça ao redor dela. Ela só anda por aí, come o que encontra perto dos vulcões e ignora tudo. É pequena para nossa lista, mas é invencível no ecossistema dela, e isso já é suficiente para garantir o nosso 10º lugar. Saindo do fogo e indo para a água, o búfalo de Sker é um dos pilares herbívoros da ilha e um dos mais fascinantes de entender do ponto de vista de como o Skull Island cria vida. Esteticamente, o búfalo de Sker chega a quase 14 metros de altura, aproximadamente 19 metros de comprimento e 22 toneladas de peso. E o dado mais impactante, a envergadura dos chifres dele alcança quase 15 metros de comprimento. E para você ter uma noção, isso é maior do que muitos ônibus enfileirados. A Monarca classifica ele como uma superespécie flora-fauna bovina, que é uma forma científica de dizer que ele é parte animal e parte planta ao mesmo tempo. O DNA dele tem origem ancestral no búfalo da água asiático, mas o que ele se tornou na ilha é completamente diferente. As costas dele são cobertas por estruturas ósseas rígidas, onde musgos e folhagens densas crescem em simbiose. Quando ele está submerso num lago ou num rio, ele parece um Scary. Em inglês é o nome de uma pequena ilha rochosa, daí o nome da espécie. E tem um detalhe que eu acho que a maioria das pessoas passa batido: o coração dele tem 4 câmaras. 2 funcionam como um coração animal normal, circulando sangue pelo sistema muscular. As outras 2 bombeiam clorofila oxigenada para sustentar a flora que vive em cima dele. Ele não carrega a vegetação no dorso por acidente, ele a alimenta ativamente. Apesar do tamanho dos chifres que podem causar uma destruição enorme, o búfalo de Sker é dócil. O problema para ele é que criaturas dóceis em Skull Island viram alvo. Os Skullcrawlers frequentemente os caçam, mas essa história de predação vai fazer mais sentido quando a gente chegar no nosso número 5. Saindo das águas e entrando na floresta. Se você acha que a parte mais perigosa de Skull Island é o que você consegue ver, o louva-a-Deus Esporo vai te provar que está errado. Com até 15 metros de comprimento, o Pachymid sylvaticus é um predador de emboscada passivo que funciona de um jeito que eu acho genuinamente perturbador. A carapaça de quitina dele produz a textura de casca de árvore com uma fidelidade tão perfeita que na prática ele é indistinguível de um tronco de sequoia em decomposição. Ele se deita no chão da floresta em
imóvel e simplesmente aguarda. O metabolismo dele é extremamente lento. Isso permite que ele fique completamente parado por semanas sem precisar se alimentar. Para qualquer explorador que entra na floresta, ele é invisível. Você pisa ao lado dele, você passa por cima dele sem saber, e quando ele decide se mover, as pernas surgem, parecem galhos serrilhados e são capazes de cortar madeira e carne da mesma forma. O motivo pelo qual essa criatura está aqui na nossa lista não é só o tamanho, é o que ela representa como uma ameaça dentro do ecossistema da ilha. Ela não precisa perseguir, não precisa correr, não precisa ter força bruta, ela só precisa que você não preste atenção no terreno. E na Ilha da Caveira você nunca vai estar prestando atenção suficiente. Entrando aqui agora no nosso sétimo lugar, mano, agora a coisa começa a mudar de escala de forma significativa. O tigre espiritual, ou Spirit Tiger, é uma criatura que a cultura Iwi, os nativos da ilha, né, envolve em misticismo, chamando ele de majestade dos ventos. E quando você entende o que ele faz biologicamente, você começa a entender por que eles o tratam assim. A média da espécie fica em torno de 4 a 5 metros de altura, o que na fauna da ilha já é considerável, mas não chega a chamar atenção, né? O que muda tudo é o espécime gigante documentado no graphic novel Kingdom Kong pela Monarca. Esse exemplar específico foi estimado em 44 metros de comprimento sem a cauda. Isso é mais que um prédio de 10 andares deitado no chão, mas o tamanho não é o que o torna singular. O tigre espiritual é uma entidade flora-fauna. As listras dele são compostas por folhas epidérmicas que se misturam perfeitamente à vegetação da selva, e a presença física dele próxima a humanos causa efeitos sensoriais concretos, náuseas, euforia e relatos de pessoas ouvindo o batimento cardíaco da criatura dentro da própria cabeça delas. No Kingdom Kong, esse espécime gigante devorou vários agentes da Monarca antes do Kong conseguir intervir. O Kong acabou finalizando ele quebrando o pescoço com uma única manobra precisa. Esse momento específico é importante porque ele ilustra algo que vai acabar se repetindo ao longo do vídeo. As super espécies grandes podem ser ameaçadoras, mas quando um titã aparece, o jogo muda completamente. Entrando aqui no nosso sexto lugar, né, vamos aqui do ar para baixo da água. A próxima criatura foi um dos primeiros desafios que o jovem Kong teve que enfrentar. Eu tava até conversando sobre isso sábado com o pessoal lá no Discord, inclusive o link tá aqui na descrição também, se você tiver interesse. E essa criatura foi uma das que eu queria que tivesse mais tempo de tela no filme de 2017. Estamos falando da Lula do Lodo. Ela habita os estuários e as águas lamacentas da ilha. A Monarca classifica ela como um megalópode, que é um híbrido evolutivo entre o polvo gigante do Pacífico e a lula gigante, mas com adaptações geotérmicas. O tamanho dela varia entre 27 e 33 metros, com 8 braços poderosos e mandíbulas rotativas. A arma principal dela não é a força física, embora ela tenha bastante, é a tinta. Ela armazena tinta em câmaras mantélicas, que são mantidas superaquecidas por fontes térmicas internas do próprio corpo. Quando ela espelha essa tinta, ela literalmente ferve as presas enquanto as envolve. Não é um mecanismo de fuga, como nos polvos que a gente conhece. É uma arma ofensiva de digestão externa. Em 1973, um exemplar de 30 metros tentou emboscar o Kong enquanto ele bebia água. O Kong derrotou ele e depois comeu. E esse detalhe não é trivial. A Monarca documenta que o Kong utiliza criaturas ricas em radiação como fonte de energia para o próprio crescimento. A Lula do Lodo, ao tentar atacar o Kong, acabou se tornando combustível para ele. E aí agora chegamos no nosso número 5. E a partir daqui a escala muda de patamar. O Hammarack é o Alpha Skullcrawler, a maior instância já registrada da sua espécie até 1933. 28 metros de altura, 59 de comprimento e 100 toneladas. Ele carrega o título de ter levado os ancestrais do Kong à extinção. Os Skullcrawlers têm um sistema digestivo que consome energia em taxas absurdas. Isso os mantém num estado de fome perpétuo, que significa que eles caçam tudo o tempo todo, sem parar, sem estratégia, além de destruir e consumir. O Hammarack tinha isso amplificado pelo tamanho. A língua dele era prensil, capaz de capturar presas grandes. As mandíbulas conseguiam esmagar o osso de titã, e a agilidade dele desafiava completamente o que você esperaria de algo com 100 toneladas. A morte do Hammarack nas mãos do Kong no final de Kong Skull Island em 1973 é um ponto de virada real para a ilha. Antes do Kong matar ele, o Hammarack era o fator que mantinha a ilha em desequilíbrio. Com ele fora do ecossistema, o Kong pôde assumir o papel de guardião de verdade. Por falar em Kong, a partir daqui as criaturas que restam na lista começam a ter interações diretas com ele de forma muito mais complexas. Pulando de escala de forma drástica agora, as Mothers Longless comuns já são criaturas temíveis, com altura entre 5 e 7 metros, mas a Monarca identificou a espécime rainha que chega a 45 metros de altura. O salto foi tão grande que elas acabaram recebendo uma classificação própria. Diferente das comuns, que são classificadas como Arachnidia malum, o mecanismo de caça dela é um dos
dos mais assustadores da Skull Island. E olha que a concorrência é bem alta, tá, mano? O corpo dela fica escondido acima do dócil da floresta. As pernas incrivelmente longas e finas descem se misturando perfeitamente aos troncos de árvores. De baixo você não vê nenhum predador, né? Você só vê a vegetação. Quando uma presa passa por baixo, as pontas afiadas das patas empalam o alvo no chão e enzimas digestivas começam a ser injetadas antes mesmo da vítima entender o que aconteceu. O crescimento pro status da rainha é raro. A monarca associa esse crescimento a áreas de altíssima concentração de radiação na Terra Oca, o que faz delas guardiãs naturais das zonas proibidas da ilha, lugares onde nenhuma equipe de exploração deveria chegar. Agora fechamos numa criatura que redefine o conceito de camuflagem. O Sinenjal tem até 82 metros de comprimento e 21 metros de altura, e ele usa cada centímetro disso da forma mais traiçoeira possível. E nas costas florestas inteiras crescem. Quando ele está parado num pântano ou estuário, parece uma pequena ilha, uma península, né? Um pedaço de terra firme. No graphic novel The Bird of Kong, uma equipe da monarca caminhou sobre o dorso de um Sinenjal sem perceber que estava sobre ele. A equipe só entendeu o perigo quando o chão começou a se mover para poder atacar. A mordida dele exerce uma pressão que não tem um paralelo entre as superespécies da ilha. O Kong aprendeu cedo que um confronto direto com um Sinenjal adulto é custoso mesmo para um titã. A tática dele passou a ser usar o próprio rugido para afastar os Sinenjals antes que qualquer confronto físico começasse. Isso acaba dizendo muito sobre o nível de ameaça que essa criatura representa. Entrando agora aqui no nosso top 2. E mano, chegamos aqui no nosso segundo lugar. E eu vou precisar te preparar para esse segundo lugar aqui, porque ela é a criatura que mais desafiou o próprio Kong de uma forma direta na história da Skull Island. O Kraken, meu parceiro. Ele é apresentado na série animada da Netflix. Domina as águas ao redor da ilha, 70 metros de corpo e 140 metros de alcance de tentáculo. Isso significa que o raio de ação físico dele é maior do que o Kong inteiro com os braços esticados. O histórico de combate entre os dois é o que mais impressiona. Nos 3 encontros documentados, o Kraken venceu 2. Mano, 2. O Kong quase morreu as 2 vezes para essa criatura. O método dele é estrangular e arrastar, levando o Kong para as profundezas, onde a falta de oxigênio e a pressão trabalham contra o primata. E o dado mais perturbador é a inteligência da criatura, demonstrando capacidade de planejar emboscadas e de aprender com o estilo de luta do oponente entre os confrontos. Kong só conseguiu vencer o 3º encontro num estado de fúria extrema, onde ele literalmente rasgou o Kraken ao meio. Isso consolidou o Kong como dominador tanto da terra quanto das águas. Mas 2 dos 3 encontros já disse o suficiente que o Kraken representa, né? Entrando agora aqui no nosso primeiríssimo lugar, não tem surpresa aqui pra ninguém, né? O Kong é o número 1 com certeza. E eu não vou colocar ele aqui só porque ele é o personagem principal das histórias. Os dados justificam completamente isso. Em 1973, durante Kong e Skull Island, ele tinha 31 metros de altura e 158 toneladas. Já era grande o suficiente para matar o Hammurabi e defender a ilha. Mas o que aconteceu nos 48 anos seguintes é o que eleva o Kong a uma categoria diferente de tudo que existe no Monstroverso. Em 2021, em Godzilla vs Kong, ele chegou a 102 metros e 90 mil toneladas. Ele triplicou de tamanho. Em 2024, no Novo Império, o peso subiu para 90.630 toneladas, já equipado com a luva Best. A monarca tem uma teoria para explicar esse crescimento absurdo. Como o Kong é o último da sua espécie na ilha, ele absorveu toda a radiação disponível no ecossistema sem nenhuma concorrência. Isso acabou desbloqueando o potencial genético dele que estava represado dentro dele. Sem outros Kong, né, para dividir no ambiente, a ilha inteira alimentou só ele. Mas o que realmente diferencia o Kong de qualquer outra criatura dessa lista vai além do tamanho. Ele usa o ambiente como arma, ele fabrica ferramentas. Em Godzilla vs Kong, ele usou um machado feito com osso de titã. Ele demonstra empatia com Ziwi e com outras espécies pacíficas, protegendo ativamente quem não consegue se proteger. Ele tem uma gama emocional e uma capacidade de resolução de problemas que nenhuma outra criatura da ilha chega perto. O Kong não é o maior ser que já existiu no Monstroverso, né? O Godzilla é bem mais alto, o Ghidorah também era bem maior. Mas dentro da Skull Island, ele é o equilíbrio vivo do ecossistema. Já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós. Tchau.